Então, diante disso, os puristas têm a seguinte preocupação. Se já há um fracasso escolar, e aí eu estou colocando entre aspas a expressão fracasso escolar, porque na teoria do Charlot não há fracasso escolar. Podem haver situações de fracasso, não pessoas fracassadas. Há toda uma cena enunciativa colaborando para que se fraqueje, né, nesses intuitos pedagógicos de aprendizagem, a intenção pedagógica. Mas não é a pessoa que é fracassada, por isso está entre aspas. Mas se já há esse fracasso escolar relativo à aprendizagem da escrita daqueles que ainda não usam a internet, como é que vai ser para aqueles que já usam, né? É um abismo. Então, essas pessoas que se deixaram contaminar por essa escrita mutilada, elas vão fracassar mais ainda no que diz respeito à aprendizagem da escrita na escola, né? Então, com base na abordagem da relação com o saber do professor Bernard Charlot, pode-se sugerir que, para além de uma mera leitura negativa desses usos da escrita, é preciso se perguntar o que está acontecendo nesse espaço de relações humanas. O Marcuse sinaliza para uma boa resposta, né? Nós estamos diante de novas maneiras de nos relacionar com a escrita. E isso precisa ser estudado, né? Como é se relacionar com a escrita nessa perspectiva? A escrita utilizada nos chats, o Marcuse vai dizer, é tão peculiar que uma expressão foi designada para isso, que é teclar, e eles abreviam como TC, né? Ele diz que escrever pelo computador, nesse contexto, é uma forma de nos relacionarmos com a escrita. Não é exatamente uma nova escrita, né? O padrão alfabético é mantido, ainda que símbolos numéricos e diacríticos se mesclem com os símbolos alfabéticos. Mas a gente percebe direitinho o padrão das sílabas, né? A estrutura sintática da língua está mantida, né? Está lá. Então não é exatamente uma nova língua. Nós temos internetês em francês, internetês em inglês, internetês em português, né? Entra numa sala de bate-papo com falantes de língua inglesa, você vai ver algo como KSS4U, né? Que é? Pois é. Então, na verdade, são muito mais estratégias de escrita e não de alteração da língua, né? O Charlot e os colaboradores lá de Paris 8 propõem que se faça uma leitura positiva. Está entre aspas, porque essa é uma categoria da teoria, né? Leitura impositiva da atividade dos sujeitos envolvidos em diversos fenômenos sociais, no caso dele, o fracasso escolar, no meu caso, interneteiros, né? Sobre os comportamentos e ações de tais sujeitos, as leituras negativas se limitam comumente a apontar apenas deficiências, carências, lacunas, enquanto com a leitura positiva se pergunta o que está acontecendo ali para que a coisa tenha as pessoas que tem, né? Então a tese central é que a escrita em ambiente internetiano, e quando eu falo ambiente internetiano eu me refiro aos informais, né? Ao chat, ao Orkut, ao Twitter, então eu me refiro a essas práticas mais marginais de linguagem, né? É um saber cuja apropriação passa pelo desejo dos internautas de se sentir ali inserido, né? Então, os elementos teóricos que sustentam a teoria é a seguinte proposição. Para haver atividade, ou seja, para haver internetês, o sujeito deve mobilizar-se. E para que se mobilize, a situação deve apresentar significado para ele. Então, se para mim não tem sentido, eu me mobilizo para aquilo. Vocês estão aqui hoje porque para vocês tem um sentido estar aqui, senão vocês não estariam, né? Então a relação com o saber é um conjunto de todas as relações que constituem o sujeito, né? A relação com a escrita é compreendida como uma forma de eu me relacionar com o mundo, e o internetês, que eu estou entendendo como saber, trata de saber escrever na internet com o domínio de todas as características que gravitam em torno dessa atividade. Saber abreviar, saber ser ágil no teclado, né? Saber usar os emúticos e por aí vai. E aí há uma série de outros conceitos-chave, que seria o que é mobilização, o que é atividade, o que são ações, meta, móvel, sentido,
que também são categorias da teoria, eu não vou desenvolver até porque elas são tão transparentes e falam por si. Vou aproveitar na hora que eu estiver mostrando dados, falar dessas categorias lá, tá? Aqui há um dado de quando eu fiz uma pesquisa na época do mestrado, de um grupo chamado Tananãs, né? Tananãs não significa nada não. É um grupo de internautas que começou em Fortaleza e se espraiou. Tem Tananãs na Bélgica, nos Estados Unidos, na Espanha, em vários lugares do Brasil. E uma vez ao ano eles se reúnem em Fortaleza. Eu descobri por acaso esse grupo no bate-papo. Eu já sabia que eu queria estudar bate-papo no mestrado, mas não sabia bem o que. E descobri uma genuína comunidade discursiva. E fiz um estudo com contornos etnográficos dentro desse grupo, para tentar entender as práticas deles, né? E aí eu descobri um léxico dos Tananãs, né? O tananês. E algumas práticas de escrita muito importantes para ele, como escrever nicknames, que tem que ser com esses caracteres aqui, como a vascaína. E o não lá sou eu, que imaginei que ao grafar não para fazer menção à maneira como a nasalidade é representada na escrita, eles me aceitariam, mas ledo engano. Depois de muito tempo tentando, eles resolveram mudar o meu nickname. E eu entendo que a mudança de nickname nessa pesquisa é um ritual etnográfico muito importante de aceitação do pesquisador pela comunidade discursiva. E o nome que eles me deram é muito sintomático. E eu tive que usar assim, com esses caracteres aí. Porque do contrário, eu estaria nu. E ter o nick dessa maneira é estar vestido, né? Então ela fala, quer mesmo ser um tananã, então eu te batizo. Olha aí o ritual de entrada da igreja, né? Eu te batizo como, desculpe, o cientista. E dessa maneira aí, tem que ser escrito assim. Deixa eu precisar de uma água agora. Bem. E aí, para estudar as loucuras da turma, pronto, tá de nick novo, aí põe lá o emoticon pra mim. Desculpe, eu tentei entrar outras vezes, como não, ou então como o cientista sem esses caracteres, e era um problema. Porque na coluna tananã.com, que era a página que eles mantinham, nem sei se ainda tem, tinha um código de conduta de escrita da comunidade. E um deles era o nickname. E aí, ó, veja, a Linda Aikens grita com essa carinha. Para tecer com a galera, você tem que abreviar muito. Você tem que ter um nick vestidinho. Aprenda o dicionário ou caia fora. Então eu precisava driblar essas imposições de escrita para o bem da minha própria pesquisa, né? Então foi daí que eu precisei entender que eu tinha que me relacionar com um saber escrever abreviado, por exemplo. E aí tem algumas relações epistêmicas com o saber, que é, o Charlot diz que quando eu objetivo, eu dou nome. Esse é um processo epistêmico, né? Alguém disse, isso é um chat, isso não é uma redação do colégio. Então eu sei que saber é esse, eu objetivo. Ou eu me imbrico na situação, eu estou na situação, né? Teclar com agilidade, você está muito lento, eu vou atrás de outro, sempre tem isso nos dados, né? Você demora a responder. Ou eu distancio e eu regulo a minha relação com as pessoas, né? Tem um momento que um internauta diz, relaxa aí, a outra diz, espere aí, rapaz. Então há essa coisa de tentar se aproximar, de impor uma distância, né?